Olá, aluno! Olá, aluna! Tudo bem com vocês? Eu sou a Fernanda Mendes, você está aqui no canal Pedagogia Tira Dúvidas. Hoje eu trouxe para vocês um tutorial a respeito do tema do portfólio para alunos aí do segundo e terceiro semestre, que veio como gamificação na educação infantil. Pessoal, esse tema já foi trabalhado em anos anteriores e realmente é um tema extremamente atual e relevante aí dentro do cenário da educação nacional. Então, hoje eu preparei aqui este vídeo especialmente para dar uma direção, nortear aí, né, os trabalhos acadêmicos de vocês. Vamos estudar juntos? Então, pessoal, já inicia aqui com a capa, né? Com os dados da faculdade que você vai colocar, se você é estudante em Anhanguera ou se você é estudante da Unopar, qual que é a faculdade que você estuda, seu nome, todos os dados na capa e contracapa. A cidade, o ano de 2022, aqui as disciplinas que você cursa naquele semestre, o nome do seu professor orientador, que aqui no caso é o seu tutor online. E aí a gente passa para sumário, que tem aqui, eu dividi entre introdução, que é obrigatória, desenvolvimento eu coloquei em 3 partes que eu vou explicá-las, a conclusão e as referências. As referências. Este trabalho, gente, ele está bem enxuto. Tenho certeza que vocês não vão sentir muita dificuldade em elaborar, tá bom? A introdução, sempre de meia a uma página. O que eu posso falar para vocês a respeito da introdução? Vamos lá? Mas antes, deixa o like agora nesse vídeo, tá bom? Que senão depois você vai esquecer. Se você não é inscrito, se inscreve agora. Ativa os sininhos para você não perder nenhum vídeo aqui do nosso canal. E comente o que você achou sobre o nosso vídeo, tá bom? Vamos lá? Introdução. De meia a uma página. Que tipo de argumentos eu devo usar na introdução? Gente, a introdução é o momento em que você apresenta o seu trabalho. Qual que é o seu objetivo, qual que é o tema, o que que você vai fazer ali, o que que você vai falar, sobre o quê, de que maneira você fez a pesquisa para fazer esse trabalho. A pesquisa, gente, sempre vai ser, nesse tipo de trabalho, vai ser a pesquisa de revisão bibliográfica, porque você vai ler materiais para se basear e através disso você vai expor, né, a gamificação, as metodologias ativas, as interações e brincadeiras, que é o eixo estruturante da educação infantil na BNCC. Então, você vai falar sobre isso aí na introdução, de meia página até no máximo uma página. Jamais use citação direta na introdução, tá bom? Não é permitido. Aí depois disso, depois dessa introdução, que eu recomendo que você faça só depois que o seu trabalho estiver pronto, porque depois que o trabalho estiver pronto, você vai ter uma noção mais holística, mais global de tudo. E aí a introdução fica mais coerente, tá bom? Você vai iniciar o desenvolvimento. O título do meu desenvolvimento aqui eu coloquei a educação infantil e a BNCC, interações e brincadeiras. Todo desenvolvimento deve ter até no máximo 3 páginas, então tudo que eu vou falar aqui agora deve se desenrolar em 3 páginas. Nessa primeira parte aí, você pode apresentar o quê? A Base Nacional Comum Curricular e a visão sobre a educação infantil, com seu eixo estruturante, interações e brincadeiras, que remete ao quê? Ludicidade. A ludicidade, ela é a base para se trabalhar gamificação dentro da educação infantil, tá? E aí, depois que você falou aí um pouquinho sobre BNCC, eixo estruturante da educação infantil, ludicidade, que pode ser aí 2 parágrafos, eu acho que 2 parágrafos já está legal. Você vai fazer aqui o seu 2.1, que neste caso eu coloquei o título A Gamificação e as possibilidades de trabalho a partir de sua utilização. Então aqui você conceitua o que é gamificação. Gamificação é a utilização de ferramentas, estratégias, linguagens de jogos para trabalhar conteúdos dentro da educação. E estes conteúdos devem colocar sempre o aluno como protagonista ali. Então, a gamificação é uma metodologia ativa de ensino e que leva a potencializar os processos de ensino e aprendizagem. Então, você vai apresentar a gamificação e vai dizer como que ela pode ser trabalhada em sala de aula. Eu posso dizer para vocês que a gamificação pode ser trabalhada de maneira analógica e digital. A gamificação analógica é aquela que utiliza, por exemplo,
de cartas, de dominó, de blocos de montar, e às vezes não precisa nem desse tipo de recurso. Você já viu ou se lembra da época em que a professora fazia um ditado e aí ela falando palavras fáceis até umas palavras mais difíceis. Com o decorrer do tempo, a criança ia fazendo as palavras do ditado e conforme ela ia acertando, ela ia ganhando estrelinhas, né? Muitas vezes colava até na testa aquelas estrelinhas de aluno que teve melhor desempenho e tal. Tudo isso é uma maneira de gamificar de forma analógica, sem o uso de ferramentas digitais. Já a gamificação digital é aquela que utiliza de alguma ferramenta de tecnologia digital, que pode ser o celular, o notebook, o computador, o tablet, enfim, ela utiliza disso para fazer com que o aluno tenha acesso a jogos digitais. E é aí onde está a pegada do trabalho, porque o trabalho exige que você use tecnologias digitais. Aqui eu coloquei uma citação direta para você compreender que você sempre deve colocar citações no seu trabalho. O que são citações? São partes de algo que você leu em um artigo, de algo que você leu em material que você pesquisou e que corrobora com a sua ideia original no trabalho, ok? Citação direta e indireta, eu creio que tem um vídeo aqui no nosso canal falando um pouquinho sobre isso, tá bom? Vou deixar no final desse vídeo o link deste vídeo sobre citação para você entender um pouco melhor. Pois bem, vamos lá. Então, você apresentou a gamificação digital, agora você vai ter que fazer um plano de aula. Eles exigem que dentro do desenvolvimento, dentro dessas 3 páginas, você desenvolva um plano de aula. Esse plano de aula, ele deve usar a gamificação digital e você vai ter acesso a um site que disponibiliza jogos para crianças da educação infantil por meio da pasta da sua disciplina Ludicidade e Educação. Lá nessa disciplina vai ter uma aba lá embaixo escrito Brinquedoteca. Então você vai acessar a brinquedoteca virtual e vai escolher um dos jogos que tem lá disponível. Lá tem cozinhando, tem jogos, se eu não me engano, de maquiagem, tem vários jogos que as crianças podem interagir aí dentro da educação infantil. Para esse planejamento aqui, eu escolhi o jogo Cozinhando. Na citação problema, cita que esse plano de aula deve ser direcionado à escola Maria Montessori. Escolhi, então, alunos de 4 a 5 anos, e aí, aqui, tudo isso você deve preencher, mas esse plano de aula não vai ser executado na prática, ele é apenas fictício, mas mesmo assim, ele precisa conter todos os dados no seu trabalho acadêmico, tá? Então, o conteúdo é o tipo de conteúdo, de desenvolvimento que você vai ter em sala de aula. O que você pretende apresentar ou desenvolver, né? Então, aqui eu coloquei alguns tópicos sobre o conteúdo, mas isso aí é de acordo com o que você escolher para realizar o seu plano de aula. O objetivo geral é sempre só um, com verbo no infinitivo. Então, por exemplo, apresentar aos alunos opções de desenvolvimento de coordenação motora fina. E 3 objetivos específicos que também devem começar com verbos no infinitivo. Metodologia, que é o passo a passo do seu trabalho, do seu planejamento. Então, do início ao fim, o que você vai fazer em sala de aula? Eu vou começar cantando uma música com as crianças, a música tal. Depois vou reunir as crianças em roda. Depois vou levá-las, vou conversar com elas sobre, por exemplo, no jogo Cozinhando, vou conversar com elas sobre alimentos. Depois vou levá-las até a sala de informática da escola, onde elas vão ter acesso ao computador. Ou que maneira que você vai desenvolver? E aí você vai colocar o passo a passo, do começo ao fim, como é que vai ser sua aula. Recursos, que é tudo aquilo que você vai utilizar para que essa aula aconteça, como computador, papel A4, lápis de cor, massinha de modelar, enfim, o que você vai precisar? A avaliação é a maneira como você vai avaliar os seus alunos. Então, aqui eu coloquei debate, conversar sobre alimentos que são consumidos crus, alimentos que precisamos cozinhar. Então, você pode reunir os alunos depois do joguinho e fazer esse debate. Aí, você vai usar que tipo de critérios para fazer a avaliação? Participação na proposta, interação com os colegas. Então, isso aqui vão ser critérios para essa avaliação. Que essa avaliação não é
não é somativa, ela é apenas observar e registrar. Então, eu preciso observar a quantidade de acertos que o aluno faz durante a conversa, por exemplo? Não, você não vai fazer isso, porque quantidade de acertos, mensurar erros e acertos não é propício dentro da educação infantil. A educação infantil, ela deve ter uma avaliação mais diagnóstica e formativa, onde você dá feedbacks para o aluno e vai anotando ali o seu desenvolvimento e tudo aquilo que ele precisa aprender. E essas informações vão ser usadas para que seus próximos planejamentos sejam desencadeados a partir dela, entendeu? As referências, no caso aqui, eu coloquei sobre a brinquedoteca virtual, que é o que nós utilizamos, né? Então, coloquei aqui a referência só da brinquedoteca, mas se você citar algum outro tipo de material aqui, por exemplo, na metodologia, você deve depois colocar ali embaixo nas referências. Conclusão. Depois de feito tudo isso, você vai dizer a que conclusão chegamos. Então, você vai falar sobre a gamificação, quais que são os seus benefícios na educação infantil, o que se pode observar com relação à relação entre ludicidade e gamificação, ao mundo atual que está cada vez mais cheio de tecnologias. Então, tudo isso você pode concluir aqui de meia página até no máximo uma página. E finaliza com referências conforme as normas da ABNT. O que são as referências? Tudo aquilo que você citou, direta ou indiretamente, durante o desenvolvimento do seu trabalho. Então, aqui, se você não vai colocar, igual eu vejo algumas pessoas colocando, o número das normas da ABNT e tal, porque você não citou a ABNT no seu trabalho, tá bom? É só aquilo que você cita, direta ou indiretamente. Então, referência centralizado, e todos os demais aqui, conforme diz a BNT, ajustados à esquerda. Então, terminou as referências, colocou tudo aqui que você utilizou para desenvolver o seu trabalho, direta ou indiretamente. Está concluído o PTI do seu semestre, é só salvar e enviar lá no seu portal do aluno. Lembrando que quando você terminar, é legal você vir aqui, ó, clicar com o mouse esquerdo e atualizar o seu sumário para que fique tudo certinho aqui a relação de páginas, etc. Gostou do vídeo? Assistiu até o final? Então eu tenho uma dica para você. Quer esse modelo já pré-formatado para facilitar aí? Então, manda um print no canal do WhatsApp do canal Pedagogia Tira Dúvidas, que eu vou deixar na descrição desse vídeo. Você vai mandar um print com a sua inscrição e o like, e aí você vai dizer bem assim: quero o modelo do portfólio de gamificação. Aí eu envio ele para você na hora e eu tenho certeza que já vai adiantar muito nas suas escritas acadêmicas aí. No mais, pessoal, um abraço, um beijo no coração de vocês. Bom retorno às aulas. Fiquem ligadinhos aqui no canal Pedagogia Tira Dúvidas, que eu tenho certeza que vocês vão ter muitas dicas ainda. Valeu, até a próxima e vamos estudar juntos!